Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje é dia 15 de setembro. Estamos no 24º domingo do tempo comum. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a inscrever-se aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI e que você possa compartilhar com o maior número de pessoas essa reflexão, deixando nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa rezar por você. A meditação desse domingo está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema do Evangelho de hoje, ele vai falar sobre a profissão de fé do discípulo Pedro. Mas há dois momentos em que se dividem o Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, Jesus perguntou para os seus discípulos o que o povo estava dizendo sobre Jesus. Os discípulos responderam que o povo estava dizendo que Jesus era João Batista, que Jesus era um dos profetas da antiguidade. Mas Jesus, ele lança a pergunta para os seus discípulos, dizendo para eles: "Mas e vocês? Quem dizeis que eu sou?" Pedro, o representante dos discípulos, respondeu dizendo: "Tu és o Cristo, tu és o enviado do Pai, tu és o Messias." A profissão de fé de Pedro mostrou que Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, ele revelou a verdadeira identidade de Jesus. Então, na verdade, o tema proposto por Jesus aqui nesse texto é a sua identidade. Quem é Jesus? E diante deste evangelho, Jesus hoje faz essa pergunta para mim e para você: quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? A segunda parte do evangelho, Jesus ele começa a relatar para os discípulos daquilo que iria acontecer com ele. Jesus seria entregue nas mãos das autoridades. Jesus seria humilhado, condenado à morte de cruz. E quando Pedro escutou isso da boca de Jesus, Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu. Ao mesmo tempo que Pedro, usado pelo Espírito Santo, reconheceu a verdadeira identidade de Jesus, Pedro, numa outra parte, não reconheceu que Jesus precisava passar por aquela dolorosa paixão. Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse assim: "Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas sim como os homens." Conclusão: qual que é a mensagem que Jesus deixa para nós no dia de hoje? Primeiro, quem é Jesus para você? E em segundo lugar, se Jesus passou pelo sofrimento, nós também vamos passar. Mas devemos passar por todo o sofrimento com Jesus e com sabedoria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.